98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. Deputado Marcelo Aro, boa noite. Deputado Marcelo Aro, que é jornalista, é deputado federal, já foi vereador por Belo Horizonte, tem uma carreira política bastante expressiva e foi um dos principais articuladores em Minas Gerais do sucesso da candidatura do deputado Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados. Deputado Marcelo Aro, boa noite, que prazer tê-lo aqui no 98 Talks. Boa noite, meu amigo Paulo Leite, boa noite a todos que estão participando do programa. Falar, Paulo, da minha alegria de estar podendo hoje conversar com vocês, prestar contas também do nosso trabalho em Brasília. Sempre uma alegria muito grande falar na 98 FM. Obrigado pelo convite. E hoje falando com a Rede Mais, com mais de 250 municípios em toda Minas Gerais, uma oportunidade da gente levar até esses municípios e até os cidadãos de Minas Gerais o trabalho que é desenvolvido pelos deputados aí na Câmara dos Deputados em Brasília. Mas, deputado, eu já começo esquentando a nossa conversa. Uma das principais discussões que devem ocupar a pauta do Congresso Nacional e principalmente a Câmara dos Deputados é a pauta das reformas. As reformas que são tão aguardadas, muito caras, inclusive, à equipe econômica que linka as reformas a uma evolução e um desenvolvimento maior do país. A nova composição, agora eleita, da mesa diretora da Câmara dos Deputados, tem mesmo compromisso firmado com a aprovação dessas reformas? Sem sombra de dúvidas, Paulo. A eleição do Arthur Lira para presidente da Câmara e a eleição do Rodrigo Pacheco para o Senado é uma demonstração clara do Congresso Nacional que os deputados e senadores querem votar as pautas econômicas, as reformas, reforma tributária, reforma administrativa, né? Essa votação maciça que ambos os candidatos tiveram, os dois ganharam em primeiro turno, elas demonstram que, de fato, há um desejo do Congresso Nacional de pautar essas matérias e votar. Marcelo, deputado, boa noite, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite. Primeiro, parabéns pela barba. Vou te falar que já tentei chegar nesse nível de barba, não consigo, me incomoda. Ô, Rodrigo, que bom que você está falando isso, porque tem gente que manda eu cortar aqui, mas que bom que você está elogiando. Então vou manter. Tá bacana. Eu já tentei manter esse estilo aí, mas eu não tenho essa paciência toda, não. No final eu acabo raspando. Mas parabéns, então. Mas, deputado, eu fiquei muito feliz que a gente viu que Minas Gerais está tendo aí agora, pela primeira vez, uma relação muito próxima, tanto com o Congresso quanto com o Senado. Você se conectando junto ao governador Zema e, ao mesmo tempo, a gente vendo algumas movimentações que estão sendo muito pró-Minas Gerais. A própria Vale, com o acerto que fez, traz aí para Minas Gerais uma esperança muito grande. E a gente fica nessa expectativa, porque como o governo estadual tem um certo alinhamento em algumas pautas com o governo federal, eu enxergo que teremos aí uma nova realidade para Minas. O que a gente pode esperar de vocês aí no Congresso que dê aí a diferença na vida de todos os mineiros? Rodrigo, olha, o momento que Minas Gerais está vivendo é um momento único, um momento ímpar da história de Minas Gerais, a começar pela eleição do Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado Federal. Rodrigo Pacheco é um cara fenomenal. Eu fui colega do Rodrigo de 2014 a 2018, ele era deputado federal junto comigo, e cultivei uma amizade com o Rodrigo e posso testemunhar que o Rodrigo é um cara muito sério, muito correto, um cara do bem e bem intencionado, sobretudo, e eu não tenho dúvidas que a posição que ele ocupa hoje é uma posição muito estratégica no tabuleiro da política. Então, isso, com certeza, os bons frutos Minas vai colher. Assim como quando Davi Alcolumbre foi presidente do Senado, o Amapá também colheu os frutos da presidência do Davi Alcolumbre. Não tenho dúvidas que o Rodrigo também traz de volta esse protagonismo para Minas Gerais. Na Câmara dos Deputados, Rodrigo, a gente também tem crescido muito. A bancada de Minas tem feito um trabalho muito bom lá de bastidores. Temos vários deputados que são líderes de partido, a começar do líder da nossa bancada, que é o Diego Andrade, do PSD, e que também é líder do partido dele. Temos o Fred Costa, do Patriota, que é líder de partido. Temos o Luiz Tibé, temos o Zé Silva, temos o Eros Biondini, temos o Rodrigo de Castro,
nós temos inúmeros nomes em Minas Gerais que agora se colocaram numa posição muito importante no Congresso Nacional. Eles participarão do Colégio de Líderes, junto com Arthur Lira, ou seja, eles vão pautar as matérias. Eles têm voto ali no Colégio de Líderes para falar essa pauta não, essa pauta sim. Então, eu vejo que em Brasília, Minas Gerais se fortaleceu muito nessas últimas semanas. Né? O ano de 2021 começa muito bom para Minas Gerais, muito bom para a bancada de Minas Gerais, e a bancada está unida, Rodrigo. Isso que é importante. Nós conversamos, nós temos grupo de WhatsApp, a gente se fala o tempo todo por telefone, a gente faz reuniões presenciais e a bancada está imbuída de trazer os benefícios para Minas Gerais, que há tanto tempo nós sabemos que é uma necessidade para o nosso estado. Então, eu estou muito otimista, acho que é um novo tempo. Como você bem disse, o governo estadual também está com as portas abertas, está com uma interlocução com o governo federal muito boa. Então, eu acho que o momento é muito oportuno e posso dizer para vocês que cada mineiro, cada mineira pode ficar com grandes expectativas para esse próximo ano, para os próximos 2 anos, que eu acredito que nós vamos conseguir trazer muita coisa para o nosso estado. Deputado, boa noite, né? Luiz Fernando aqui da Rede Mais. O senhor falou aí dessa proximidade entre os deputados e as pautas de Minas Gerais, isso ficou bastante compreendido, e nós sabemos também da proximidade tanto do presidente do Senado, que é mineiro, quanto do presidente da Câmara, o Arthur Lira, com o presidente Jair Bolsonaro. Coincidentemente, hoje foi divulgada uma pesquisa do Instituto IPESP para XP Investimentos. Essa pesquisa é feita todos os meses e ela tem mostrado desde setembro uma queda na avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro. Essa pesquisa diz que o percentual de brasileiros que consideram o governo ruim ou péssimo subiu de 40% para 42%, e o percentual de quem considera o governo bom ou ótimo caiu de 32% para 30%. É claro que tem uma avaliação aí importante que envolve o fim do auxílio emergencial, algumas outras questões também, mas o que eu queria perguntar, as eleições de aliados do presidente da República na Câmara e no Senado, elas podem ajudar a melhorar essa impressão do brasileiro, já que a tendência é principalmente parar de acontecer aqueles ataques públicos que estavam acontecendo entre Congresso e Presidência da República, e a outra tendência, com base no que o senhor falou, andarem as pautas de reformas que são de interesse do governo federal. A tendência é melhorar a imagem do Bolsonaro? Bom, vamos por partes, Luiz. Primeiro, agradecer a sua pergunta aí e poder participar aí do programa junto com você. Primeiro que eu, assim, na minha opinião, com sinceridade, eu acho que essa queda de aprovação de 2%, ela está dentro da margem de erro, inclusive. Né? Então, ela é praticamente um empate técnico, né? Uma oscilação de 40 para 42 e de 32 para 30, ela é uma oscilação muito pequena. Então, não acho que tem nada para nos assustar num primeiro momento. Segundo, que eu acredito que a pauta eleitoral, Luiz, eu tento afastar ela o máximo possível do dia a dia dos nossos trabalhos no parlamento. Porque quanto mais a gente antecipa uma disputa eleitoral, mais difícil fica para aprovação da pauta que é boa para a nação, né? De benefícios para a população brasileira. Então, eu particularmente, eu não me importo muito quando, né, nessa avaliação de aprovação, até porque eu fui base de governo do Michel Temer, na época que ele tinha 7% de aprovação, e não tive medo de defender. Eu lembro que quando teve a reforma da Previdência, que o Michel Temer, que começou esse debate para pautar a matéria, eu fui o único deputado mineiro em entrevista que me declarei o voto favorável à reforma da Previdência, quando tinha uma rejeição gigantesca da população com a reforma da Previdência e também uma rejeição grande ao presidente Michel Temer. Então, eu acredito que hoje a aprovação que o Bolsonaro tem, ela é satisfatória para que as pautas andem. Então, não acredito que essa queda pequena que teve, ela vai se refletir numa rejeição do Congresso Nacional às pautas econômicas. Pelo contrário, como eu disse, eu acho que a votação do Arthur 302 votos, é muito próximo da votação de PEC, né? Então, eu acho que deu uma demonstração muito grande que os deputados que votaram no Arthur, sua grande maioria, concordam com a pauta econômica que precisa ser votado, né? Então, eu acho que foi uma demonstração de força muito grande.
Então, não acho que isso vá prejudicar. Agora, nós temos que falar daquilo que nós temos controle, né? Nós temos controle do parlamento. Eu confesso hoje, Luiz, que a nossa grande angústia é para que o presidente faça o trabalho dele, né? Eu algumas vezes já pude me manifestar pessoalmente para o presidente. Eu sempre, quando me é facultado, né, quando me é questionado a minha opinião, eu falo com ele: presidente, fala menos e trabalha, e deixa que a gente faz a discussão política dentro da casa. Eu acho que se o presidente for nessa linha, como ele tem dado demonstrações agora, de ficar um pouco mais, né, mais reservado e focado no trabalho, a gente consegue caminhar com a pauta no Congresso Nacional. Deputado, boa noite. Lucas Ragazzi aqui. Obrigado por topar participar com a gente. Tira uma dúvida para mim, como é que funcionou? Hoje você é uma das lideranças do PP Nacional, com certeza está desde o início nessa articulação pelo Arthur Lira, participou das conversas. Como que aconteceu essa aproximação do PP, do Arthur Lira, com o governo federal, com o Jair Bolsonaro, e se nessa articulação toda está incluso também a questão de pautar temas de costumes, temas ali que são muito caros para a base fiel bolsonarista, a questão da posse e porte de armas. Tem algum acordo também para que esses projetos, essas pautas, sigam em plenário, ou o acordo também ficou muito em volta dessa questão econômica? Boa noite, Lucas. Bom, vamos lá. De fato, a aproximação do Arthur Lira, né, do PP, com o presidente Bolsonaro, ela já vem de alguns meses, né? O ano de 2020 foi um ano onde o Partido Progressista se aproximou do presidente Bolsonaro, e o motivo dessa aproximação, Lucas, são vários. O primeiro, que eu acho que o presidente entendeu que, de fato, o centro do parlamento não era aquele centrão que muitos acusavam de toma lá da cá, de trocas. Pelo contrário, o centro do parlamento foi o centro que sempre deu sustentação para as boas pautas que tramitaram na casa. E o presidente Bolsonaro entendeu que ele precisava desse centro para que ele conseguisse governar e fazer o que, de fato, ele acreditava para um país melhor. Então, eu acho que isso daí foi um processo paulatino, onde, aos poucos, ele foi notando que, de fato, ele precisava da gente. E nós também, obviamente, queremos o bem do país. Então, ele foi vendo, né, da nossa parte, essa vontade de fazer aquilo que é o correto, sem tomar lá da cá, né, fazer aquilo que, de fato, precisa ser feito. E, aos poucos, o presidente foi abrindo as portas. Neste momento, a gente percebeu, e eu, como você bem disse, eu estava desde o começo dessa candidatura, né, quando ainda era um sonho a candidatura do Arthur Lira, nós tínhamos uma preocupação muito grande com as pautas econômicas. E a gente foi vendo uma convergência daqueles que apoiavam o governo Bolsonaro com os deputados de centro e até alguns deputados de esquerda que também sabem que essas pautas são importantes. E assim a gente foi ganhando estatura dentro da casa. Obviamente, para um lado ganhar espaço, o outro lado também precisa fazer alguns movimentos errados, né, no jogo ali, no tabuleiro da política. E o outro grupo jogou errado. E o Arthur Lira soube aproveitar esse momento e consolidou o nome dele aí para a presidência. Eu viajei o país inteiro com o Arthur e durante a campanha eu tinha convicção na vitória dele, porque a gente chegava nos estados, ele tinha a maioria dos deputados votando. A gente foi Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Bahia, vários estados, e a gente via esse clamor dos deputados, de fato, para votar essas pautas que são tão caras para a população brasileira. Então, foi por isso, acredito eu, né, através disso, que ele foi eleito, e, como eu disse, foi um processo paulatino. Agora, em relação às pautas ideológicas, de costumes, Lucas, você me perguntou se há o compromisso. Olha, eu defendo a seguinte tese, e eu já conversei isso várias vezes com o Arthur Lira: nós temos que votar as pautas de costumes. Votar não é o problema. Você vai dar o voto sim ou o voto não. O que não precisa é ficar agarrando a pauta. Então, nossa prioridade é a pauta econômica. Essa é a prioridade 1. Agora, tem problema colocar uma pauta ou outra de costume para ser votada? Não tem. Não quer dizer que nós votaremos favoráveis a todas as teses do presidente Bolsonaro nas pautas de costume. Com certeza vamos abrir divergência em algumas, mas eu defendo a tese que precisa sim ser votado.
Deputado Marcelo Aro, vamos voltar o foco para Minas Gerais. O PP, fez uma tentativa de indicação do líder do governo na Assembleia Legislativa de um dos seus quadros, de um deputado do PP, um deputado estadual do PP. Isso significa uma aproximação política, pragmática de projetos com o governador Romeu Zema e com seu governo? Bom, primeiro, Paulo, é importante dizer o seguinte, que o PP não tentou emplacar o líder do bloco governista. Na verdade, houve um convite para que o PP liderasse esse processo, né? Então, o convite partiu do governo. O Partido Progressistas, nós fazemos parte da base de apoio do governador do estado na Assembleia Legislativa. E nós nunca escondemos isso. O deputado Zé Guilherme, deputado estadual Zé Guilherme, sempre votou com o governador na Assembleia Legislativa. O Romeu Zema, o governador Romeu Zema, é um governador bem intencionado, é um cara correto, honesto, está com boas intenções, quer fazer o nosso estado dar certo e nós também queremos. Então o PP participa desse projeto para que o estado dê certo. Agora, isso quer dizer que o Partido Progressista fecha a questão em 2022 de apoio ao governador Romeu Zema para a reeleição dele? Não, nós não conversamos sobre processo eleitoral de 2022. Isso tudo é uma construção, isso é o dia a dia que vai construir o processo de 2022. Então, o Partido Progressista não é um partido pequeno, é o terceiro maior partido do país. Nós somos o terceiro maior tempo de televisão. Nós temos vários deputados, né, que fazem parte do nosso partido aqui em Minas Gerais, e nós precisamos ouvir os deputados, ouvir os nossos prefeitos, que são quase 80 prefeitos em Minas Gerais, os nossos vereadores, as nossas lideranças. Nós vamos construir isso de maneira conjunta para tomar a nossa decisão em 2022. Agora, eu acho que é um erro tremendo, Paulo, antecipar as eleições de 2022 para fevereiro de 2021. Esse é um erro que alguns políticos estão cometendo. Não está na hora de nós falarmos de eleição de 2022, porque isso contamina o processo, isso contamina as votações. Nós precisamos pensar agora no Estado, no país e no município. Nós queremos que o país dê certo, nós queremos que o Estado dê certo. O Partido Progressistas vai votar... Tivemos um problema com o sinal do deputado Marcelo Aro. Vamos só aguardar um pouquinho, ver se melhora a condição de sinal do deputado Marcelo Aro. Ele falava conosco a respeito da relação dele e do partido dele, principalmente do partido dele, com o governador Romeu Zema. Deputado, já temos condição? Não, ainda não. Ele deu uma travada aqui, já deve estar voltando, Paulo. Já ele deve estar voltando, então, para conversar conosco. Eu acho interessante, Paulo, essa visão, e quando ele fala sobre se antecipar a eleição, e realmente é das coisas que mais, no meu ponto de vista, atrapalha o nosso... o desenvolvimento econômico, as próprias pautas andarem nas câmaras do Senado, nas casas legislativas, porque existe aí uma dependência de sempre estar amarrado a questões eleitorais e, dessa forma, deixando as pautas que são prioritárias para aquelas que nós, a população, se elegeu, acaba caindo aí. O deputado voltou agora, só para ele concluir, então, o raciocínio dele. Ele falava, então, a respeito da relação do partido dele com o governo e com relação à preocupação dele na antecipação da pauta eleição para esse ano, né, deputado? É um erro, Paulo, é um erro absurdo que algumas pessoas têm cometido, né, tanto a nível federal quanto a nível estadual. Isso contamina a pauta. Os interesses eleitorais, eles contaminam a pauta. Agora, quem está eleito tem que fazer o país dar certo, tem que fazer o Estado dar certo. Nós não podemos desviar disso. E nós queremos sim que o país dê certo, que o Estado dê certo. O Partido Progressistas será a base de sustentação do governador Romeu Zema na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós daremos sustentação para ele até o último dia do mandato dele, porque nós acreditamos que ele é um cara bem intencionado, nós acreditamos que ele de fato quer mudar o nosso Estado, que ele quer melhorar o nosso Estado, né? Como foi bem dito aqui pelo Rodrigo, nós temos um acordo agora da Vale que finalmente pode viabilizar muitas coisas para o povo mineiro. Nós vamos travar esses benefícios na Assembleia Legislativa pensando em jogo eleitoral para 2022. Isso está errado.
eu não concordo com isso, eu não compactuo com isso. Então, a posição do Partido Progressistas hoje é de nós darmos sustentação ao governo Zema, o que não tem absolutamente nada a ver com o processo eleitoral de 2022. Nós não, e aí eu respondendo objetivamente a sua pergunta, nós não fechamos acordo, nós não fechamos apoio para a reeleição do governador Romeu Zema por enquanto. Ô, deputado, continuando um pouco nessa pauta, você foi um aliado muito importante do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, nas últimas eleições e se manteve ali como quase que um assessor político muito próximo do Calil. Como é que está a relação hoje com o prefeito, com essa aproximação com o governo de Minas? E queria perguntar também, você considera que o prefeito Alexandre Calil é uma dessas pessoas que está tentando adiantar a pauta eleitoral? Não, olha, eu tenho um carinho muito grande pelo prefeito Alexandre Calil, uma admiração por ele. Acredito que o prefeito Calil ele tem feito uma excelente gestão em Belo Horizonte. De fato, ele tem feito aquilo que ele se propôs, que é cuidar das pessoas que têm mais necessidade, daqueles que mais precisam. E eu não tenho um A para questionar hoje da atuação do prefeito Alexandre Calil. Ele é um bom gestor, é um político honesto, do bem, também bem intencionado. Se eu pudesse fazer alguma observação em relação ao Calil, não é o Calil. Eu acho que muitas vezes o Calil ele tem no entorno dele algumas pessoas ali que levam para ele coisas que não são verdades, tentam talvez manipular a cabeça dele. Então, assim, a gente vê um pouquinho de erva daninha ali do lado do prefeito Alexandre Calil. Mas ao prefeito, como pessoa, como gestor, eu não tenho um A. Pelo contrário, apoiei o prefeito em 2016, apoiei a reeleição dele em 2020. O Partido Progressista foi o maior partido que apoiou ele, maior do que o próprio partido dele, né? Nós somos o maior tempo de televisão dele. Toda a nossa chapa de vereadores fez campanha para ele como prefeito. Eu fiz campanha, eu pedi voto para o prefeito Alexandre Calil, então é porque eu acredito na gestão dele, estou à disposição dele para a gente construir uma Belo Horizonte que dê certo. Ele é o prefeito de Belo Horizonte, e enquanto ele for prefeito de Belo Horizonte, ele sabe que pode contar com a gente. Agora, de fato, quando você pergunta se é ele que está antecipando, não acredito que ele esteja antecipando, mas eu acho sim que tem pessoas em volta dele que querem antecipar esse processo eleitoral, o que eu acho que é um tremendo erro, e talvez seja isso que eu esteja divergindo de entendimento dentro do grupo do Calil. Eu não acho que é momento de antecipar eleições de 2022. Deputado, quando a gente fala sobre isso, de antecipar essas pautas eleitoreiras, é até porque elas acabam contaminando pautas mais emergenciais, coisas que as pessoas têm uma expectativa muito grande para que o seu estado, a sua cidade, o nosso país possa sobreviver aí pós-pandemia, somado a todos os problemas que o país já tinha. A pandemia veio aí com um peso significativo aí para nos reerguermos economicamente, como pessoas, como seres humanos e tudo mais. Falta pragmatismo na política para você, para a gente tratar o tema de uma forma muito clara, porque eu vejo que fica muito refém, até mesmo falando na esfera presidencial, sobre a aprovação do presidente, subiu, desceu, então você sente que essa própria eleição também do Senado e do Congresso, existia versões de se um candidato ganhar, salva o presidente, o outro inicia um processo de impeachment. São assuntos e pautas que ficam, que se sobrepõem àquelas que deveriam ser priorizadas, no meu ponto de vista, como aquilo que vai trazer de retorno e as reformas necessárias para que o nosso país possa reerguer finalmente. É isso? Rodrigo, essa leitura está correta? Está correta, você está coberto de razão. Olha, eu faço uma crítica aqui do mundo político. Hoje eu vejo que um grande defeito é esse. Quando você é imbuído do mandato, quando a população te dá um mandato, qual que é a teoria? Você tem que entrar ali e pensar, eu tenho 4 anos para fazer o que a população espera de mim. E nesses 4 anos, eu tenho que pagar essa confiança que me foi depositada. Então, quem está no parlamento deveria unicamente se ater às pautas que estão sendo tratadas e não pensar na reeleição, não pensar no que vai ser na próxima eleição. E, infelizmente, por isso que eu estou falando aqui que contamina o processo, é quando você começa com esse jogo de casa legislativa com executivo.
né? Então, como você bem disse, então calma aí, se o candidato que não era do Bolsonaro ganhasse, pautaria o impeachment, enfraqueceria o presidente para uma reeleição, esse é o caminho? Ou até pior, né? Essa pauta é tão relevante que se a gente aprová-la, vai fazer com que o presidente fique mais forte e se reeleja. Então não vamos aprovar essa pauta para prejudicá-lo e a partir daí eles buscarem uma... Rodrigo, é exatamente isso. Hoje, se você pegar o Partido Progressistas nas 3 esferas, em âmbito nacional, nós queremos que o país dê certo. Nós vamos votar a pauta indiferente do processo eleitoral de 2022. Em âmbito estadual, idem. Tem 37 bilhões da Vale. Nós temos um monte de coisa para fazer aqui em Minas Gerais. Tem a pauta da Codemig. Nós temos muita coisa a tratar na Assembleia. Nós vamos inviabilizar o governo Zema para que o governo dê errado, pensando numa política eleitoral de 22, seria a mesma coisa da gente usar a Câmara Municipal para prejudicar o prefeito Calil na gestão dele. Né? Hoje o PP é a segunda maior bancada da Câmara Municipal. Você imagina se o nosso partido, junto com os nossos aliados que nós temos na Câmara, inclusive elegemos a presidente da Câmara, nós trabalhássemos para inviabilizar a gestão do Calil, nós estaríamos prejudicando o Calil, nós estaríamos prejudicando o cidadão belo-horizontino. Então não faz sentido, você está coberto de razão. Falta sensatez do mundo político de pensar que nós aqui estamos pagando o que nós já recebemos, que foi a nossa eleição. Então, Brasília, eu tenho falado isso dia e noite, gente, se o Bolsonaro vai ser reeleito, se não vai, não é pauta para agora. Agora nós temos que pensar na reforma administrativa, ou nós temos dúvida que uma reforma administrativa é importante para o nosso país, nós temos que pensar na reforma tributária, ou tem alguém que acha que do jeito que os tributos são divididos no Brasil, do jeito que a gente paga imposto, está satisfatório? Não está. Então, quem tem um mínimo de sensatez deveria aprovar e apoiar essa discussão, a discussão dessas pautas. É esse o nosso compromisso e é isso que o Partido Progressistas vai fazer nas 3 esferas. Deputado, não seria talvez o caminho para que isso aconteça, porque vocês estão falando, o Rodrigo disse, você corroborou, do que seria um mundo ideal, é claro, né? Esse comportamento partindo da própria classe política, que deveria ser a classe principal interessada em fazer a coisa funcionar, porque naturalmente a reeleição ou a eleição dos seus pares viria, mas não é isso que acontece. Por quê? O Brasil tem eleições a cada 2 anos, isso é uma realidade hoje. Então, talvez não seria melhor, para que isso viesse a acontecer no futuro, o próprio Congresso começar a trabalhar no fim dessa eleição a cada 2 anos, e principalmente no fim da reeleição, especialmente para os cargos executivos, isso está na sua cabeça? O seu grupo político discute isso de alguma forma? Discute, nós discutimos internamente todas essas possibilidades. Eu vou te dizer, Luiz, assim, sem medo de estar errado, o problema não é a eleição de 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos a gente até supera. O problema é quando a eleição começa a ser diária. Quando a gente pauta as nossas atitudes, a nossa ação, já visando a próxima eleição. Então, deveria interromper o ciclo eleitoral ali e começar o trabalho. Não é o que acontece, é o que nós estamos discutindo aqui. Então, é muito mais uma mudança cultural, de sentimento, de postura política, de que talvez um cronograma diferente eleitoral. Mas sim, podemos pensar na unificação das eleições? Podemos, é uma possibilidade. Precisa ser discutido isso no Congresso Nacional também. Precisamos discutir uma pauta de reforma política, precisamos também dar continuidade. Na verdade, já fizemos algumas modificações e tem outras também para serem feitas. Além disso, eu acredito, você me perguntou aí desculpa, tanto o processo eu falei eleição a cada 2 anos principalmente, porque é justamente o fato de ser a cada 2 anos que faz com que ela comece quando a outra termina, mas também a reeleição, especialmente para cargos executivos, do executivo. Sim, eu particularmente, eu sou favorável, sim, a nós rediscutirmos a questão da reeleição no Poder Executivo, mas nós temos que conjuntamente pensar numa ampliação do mandato também, porque hoje a máquina pública ela é muito lenta, então mudanças, elas não acontecem a curto prazo, grandes mudanças, então talvez o governante precise de um pouco mais de tempo para implementar aquilo que ele está vivendo. Vamos falar aqui de maneira muito básica, o nosso estado de Minas Gerais. Gente, o Zema pegou um estado completamente quebrado. O Zema está pagando o que tiraram dos prefeitos de Minas Gerais
o governo do estado, na última gestão, confiscou o dinheiro dos prefeitos e o governador Romeu Zema está pagando isso agora de volta, o dinheiro que era dos prefeitos. Então, ele pegou o estado com uma dívida do outro mundo. Será que 4 anos são suficientes para que esse governante consiga, de fato, implementar as mudanças, né, que ele gostaria? Então, acho que isso é uma discussão, sim, Luiz, que precisa vir à tona, e o Partido Progressista certamente estará pronto para discutir essa pauta. Deputado Marcelo Aro, muito obrigado por ter aceitado o convite e participar dessa nossa edição de hoje do 98 Talks. Eu tenho certeza que aqueles que nos acompanharam nessa entrevista farão a partir de agora uma reflexão sobre tudo que foi dito pelo deputado Marcelo Aro, e é sempre muito bom conversar com o deputado. Esteja sempre à vontade para vir conversar conosco aqui na 98 e agora na Rede Mais. Ô Paulo, eu que agradeço mais uma vez o seu convite, quero agradecer aí o Rodrigo, o Luiz, o Lucas, todos que participaram também desse programa, falar que eu quero voltar outras vezes. E, Paulo, você sabe que o assunto que eu mais gosto não é esse de política só de partidária, não. Eu gosto de falar de doenças raras. Então, um dia você tem que me chamar aí para eu falar da minha pauta, né, da minha vida, que é lutar pelas pessoas com deficiência, as pessoas com doenças raras. A gente tem feito tanta coisa no Congresso Nacional, tantos projetos de lei, tantas políticas públicas que já estão começando a entrar em vigor no nosso país. Eu queria muito um dia que a gente pudesse debater essa pauta positiva, né, que é pensar nas pessoas que mais precisam, os doentes raros e as pessoas com deficiência, que você sabe que essa é a minha causa de vida. Com certeza, o convite fica feito, nós vamos encontrar um espaço na nossa pauta para que possamos debater também essa questão. Muito obrigado, uma ótima noite. E agora você que está aí na Rede Mais, acompanhe a programação da Record Minas pela Rede Mais, que tem a transmissão da Record para mais de 250 municípios de Minas Gerais, Varginha, a região de Varginha, a região de Juiz de Fora e a região de Montes Claros. Muito obrigado pelo carinho dessa primeira recepção ao nosso 98 Talks. 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira.